Essa atividade que eu vou mostrar para vocês hoje é a criação de ilustração digital por meio do Adobe Photoshop. Então, vamos trabalhar da seguinte forma. Eu fiz esse desenho à mão, no papel A4, fiz um desenho masculino frente e costas, com roupa. E a ideia é a gente trabalhar todo o traço dele a lápis com um traço digital na cor preto, depois preencher com cor, colocar efeito e assim por diante. Então, nesse primeiro momento, eu quero mostrar para vocês que nós precisamos configurar o papel para o formato A4 aqui no Photoshop. Quando eu fotografei essa imagem a partir do celular. Então, você não tem uma definição de que tamanho essa imagem está realmente aqui no Photoshop. A gente precisa fazer algumas configurações. Então, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui na plano de fundo, que é esse que a gente vê aqui. Eu tiro o cadeado. Já digito onde está a camada 0, eu vou colocar lápis, para saber que é o desenho a lápis. Aqui. Régua. A régua, se ela não estiver aparecendo para você aqui, você pode entrar em janela ou visualizar réguas, por exemplo, né? Réguas, e você abre a régua ou com Ctrl R ou com Command R. Como ela está aqui para mim, né? Então eu clico com a ferramenta mover, botão direito do mouse, para ver qual é a escala que eu estou trabalhando. Vou trabalhar com centímetros, escolho centímetros e a régua vai ficar nessa escala, que é a nossa escala de medida, centímetros ou milímetros aqui no Brasil, né? Então eu prefiro trabalhar com centímetros. Bom, que tamanho tem esse papel? Vamos ver. A gente vem aqui, imagem, tamanho da imagem. Então nós temos aqui uma imagem de 27,6 centímetros por 35,38 centímetros e resolução, qualidade da imagem, 72 dpi. O papel A4 ele tem 21 centímetros de largura por 29,7 de altura. Não é aqui que eu mudo o tamanho do papel, porque se eu mudar aqui, eu mudo a escala do desenho, e eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu cancelo. Eu entro agora em imagem, tamanho da tela de pintura. Aqui eu mudo o tamanho da página. Então, 21, que é a largura, por 29,7, que é a altura. Vou dar um OK, continuar. Então, nós percebemos que o desenho era maior que o formato A4. O A4 é esse retângulo que está aparecendo aqui. E a nossa imagem é um pouco maior. O que a gente faz aqui? A gente clica na ferramenta mover, clica na camada lápis e clica na tecla Command T ou Ctrl T. Ctrl T ou Command T, a gente transforma a imagem. Eu vou puxar para dentro deste lado, no canto superior esquerdo em diagonal e no canto inferior direito também. E aqui eu defino o tamanho que eu quero a minha imagem dentro do A4. Então vamos supor que eu quero esse tamanho, para mim tá bom. Eu valido aqui ou clico na tecla Enter. Validei. Bom, então o que nós temos? Vamos conferir. Imagem, tamanho da imagem. Já temos o nosso formato do papel e agora vou mudar a resolução. A resolução da imagem, quanto mais dpi tiver, melhor a qualidade dela. Então nós vamos trabalhar com uma definição que é mais utilizada, 300 dpi, 300 pixels polegada, e aí nós vamos dar OK. O desenho fica bem grande na tela, mas para você voltar ao tamanho original, eu vou sugerir você clicar em Ctrl ou Command 0. Para você diminuir mais a tela, Ctrl menos, você reduz a tela. Ctrl mais, você aumenta a tela, clicando várias vezes no mais ou várias vezes no menos. Então, eu vou deixar mais ou menos assim. Bom, definimos então, olhando novamente aqui na imagem, temos o tamanho do papel que a gente quer e a DPI que a gente quer. Beleza. Bom, agora eu preciso criar duas camadas. Essa é a minha camada de desenho.
Eu quero uma camada para fazer o desenho digital. Então, eu posso escolher um caminho, que pode ser por aqui, camada, nova, camada, e já digito aqui, digital. Já vai me abrir uma camada com o nome digital aqui. Ou uma outra forma de você criar a camada, pode ser aqui embaixo, nessa caixinha mais, que é criar uma nova camada. Clico aqui, e aqui eu vou digitar fundo. Pode ser fundo, fundo branco, papel branco. Vou colocar fundo, que é o fundo do meu desenho. Bom, qual é a ordem que eu vou trabalhar aqui? O fundo, primeiro eu vou colocar uma cor de fundo. Vou colocar uma cor branco, por exemplo, né? Então aqui, na caixa de ferramentas, onde você vê definir cor do primeiro plano, eu dou um clique, vai abrir o seletor de cores. Esta bolinha eu arrasto aqui para o canto superior esquerdo, até o novo se transformar em branco. E dou um OK. A cor ficou branco. Agora eu vou pegar o baldinho de tinta. O baldinho de tinta, geralmente, ele está sempre aqui, pessoal, embaixo da ferramenta degradê. Quando você vê essas setinhas embaixo das ferramentas, clicando e segurando, ela vai te mostrar mais ferramentas. Então, degradê, segurei, essa é a lata de tinta, e clico e jogo a cor que eu defini, branco. Então, se você notar, botando para a ferramenta mover, se você notar aqui, o branco, como uma panqueca, está acima do digital e o lápis abaixo. Qual que é a ordem que nós vamos deixar aqui? Eu arrasto o papel fundo branco para a última camada, mantenho camada digital em cima e camada lápis no meio. A camada digital seria como se fosse um papel vegetal desenhando sobre o papel a lápis. Bom, chegamos até aqui, definimos as nossas camadas. Vamos agora definir o tipo de traçado. Bom, ferramenta zoom, eu vou dar um zoom próximo ao detalhe que eu vou começar a desenhar. Vou mostrar duas formas de trabalhar o desenho digital para vocês. Uma é utilizando a ferramenta pincel e a outra é utilizando a ferramenta caneta, essa primeira aqui, tá bom? Então, nós vamos começar com a ferramenta pincel. Antes disso, vou dar uma dica também aqui. Quando você tem um traço muito forte de lápis e você vai trabalhar uma cor preto, às vezes você não vai perceber o traço. Então, uma sugestão, cliquem na camada lápis, aqui em opacidade de 100% eu posso abaixar um pouco para que a imagem fique mais clara da camada lápis, para quando eu desenhar na camada digital com a cor preto, ele ficar bem evidente. Bom, clico na camada digital, clico na função pincel, primeiro pincel. Quando você clica na ferramenta pincel, vai abrir aqui para vocês, aqui em cima, o tamanho da espessura do pincel, dureza ou maciez. Eu quero um pincel para esse tipo de traço, um pincel duro, que vai dar essa característica. Um pincel macio, ele fica assim, esfumaçado. Nós vamos fazer um traço mais definido, então dureza 100%. Eu quero como cor, clico aqui no seletor de cor de novo, jogo a bolinha aqui para baixo, eu quero preto, novo é preto, e quando eu passar a caneta aqui, a gente vê o traço. Ctrl Z, eu tiro o traço. O traço está muito grosso para a gente desenhar. Ctrl Z, então aqui eu mudo no pixel para 5. Vamos ver 5. Ctrl Z, ainda está um pouquinho grosso. Vou colocar 4. Então você define o traço por aqui. Para começar a desenhar, então, tendo uma segurança, você vai desenhar na proporção que você achar melhor. Lembrando que você está desenhando na camada digital, olhando a camada lápis. Quando você fecha esses olhinhos, você não vê as camadas que estão embaixo. Mas é importante deixar todas elas acionadas, né, para a gente poder ver tudo. Então, digital, eu começo a desenhar aqui.
Aí é uma habilidade, né? Para quem tem mais habilidade com mesa Wacom, aquela mesa de desenho, então você vai desenhar olhando a forma como se você estivesse sobre um papel vegetal. Aí vai criando o traço, e aí você pode mudar um pouco, já que você já está desenhando desta forma, então a gente consegue ir já definindo todo o traço. Importante que todo traço esteja fechado, para a gente poder jogar a cor depois. Então aqui eu vou descendo, aqui também, e contornando toda a forma, desta forma. Aí vai consertando alguns detalhes que você fez a lápis nesse momento, né? Então a gente consegue dar um outro traço, né? Aqui, eu já fiz a parte da gola da camisa, né? E vamos agora para o ombro. O ombro desse lado, o ombro aqui, e vamos descendo aqui. Então, vai descendo, Ctrl Z se não tiver certo o traço, você volta e a gente desce fazendo o desenho. Faz todo o traço direitinho, né? Eu gosto de trabalhar com uma escala bem ampliada, porque eu consigo ter mais ver os detalhes, né? Se você trabalha com um desenho bem menor na tela, acaba que você perde definição da imagem, você acaba você não percebendo direito o traço, né? Então aqui eu vou fazendo todo o processo do desenho do traço, contornando todas as formas, assim. Eu vou dar um zoom menos para você ver como está ficando isso. Então eu fiz essa parte de cima. Fechando a camada lápis, olha lá. Então você consegue ver o que está acontecendo nesse desenho.